Invasão Secreta finalmente chegou com o primeiro episódio com quase 1 hora de duração e o nome de Ressurreição. É sobre esse episódio que nós vamos falar no nosso vídeo de primeiras impressões de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos voltar àqueles vídeos semanais das séries da Marvel com a primeira série da Marvel de 2023, Invasão Secreta, que já adianto pra vocês, tem um dos melhores primeiros episódios de todas as séries da Marvel até aqui, ao lado do primeiro episódio de Loki e dos 2 primeiros episódios de WandaVision que foram lançados juntos ali e que passam uma vibe muito misteriosa, né? Então, essas 2 séries que eu citei aqui estão no meu top 3 e esse primeiro episódio de Invasão Secreta é um negócio assim absurdo. Antes de eu começar a falar sobre ele, das minhas primeiras impressões e de análise de alguns segredos que vocês podem não ter notado, eu tenho que avisar que obviamente tem spoilers desse episódio 1 aqui, então se você ainda não assistiu, vai ao Disney Plus, assiste, depois volta pra cá, deixa esse vídeo aqui no assistir mais tarde, pra você ver sem tomar nenhum spoiler. Também é sempre bom lembrar que a nossa cobertura de Invasão Secreta vai ser da mesma forma que foi com todas as outras séries da Marvel. Vídeo de primeiras impressões logo no dia do episódio ser lançado e um episódio do nosso Nexus Room, o podcast só de Marvel, no final da semana. Então toda semana vai rolar esses 2 conteúdos aqui obrigatórios. O vídeo na quarta-feira, possivelmente nas próximas semanas ele vai sair mais cedinho, tá bom? Vou me esforçar pra fazer mais cedo pra vocês. Então acabou o episódio, assistiu o episódio, já vem pra cá que já vai ter vídeo aqui. E o podcast mais pro final de semana, aí não sou só eu que gravo, tem mais gente, a gente assistiu mais vezes, dá pra pegar mais segredinhos e também dá pra responder as perguntas de vocês. Então toda vez também a gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, vocês vão lá, mandam suas dúvidas e a gente responde no podcast. Aqui o vídeo é primeiras impressões, acabei de assistir, e lá no podcast é depois já vendo de novo, lendo tudo, as dúvidas de vocês e respondendo as coisinhas direitinho. Bom, o episódio começa com uma sequência de ação absurda que já passa todo o tom da série. Uma sequência de ação que mostra toda a paranoia através daquele agente lá que a gente conhece nessa cena, e também que mostra que a gente não pode confiar em ninguém. Nem nos rostos mais familiarizados que nós temos aqui dentro do CM, a gente pode confiar, porque a habilidade dos Skrulls consiste nisso, neles tomarem uma forma familiar, como se fosse essa pessoa mesmo, né? Então, essa cena já passa muito a vibe, nessa primeira cena, com esses 2 personagens, de que a gente não pode confiar em ninguém. O Agente Ross, a gente tinha acabado de ver ele em Wakanda Forever, então, né, tipo, beleza, é um rosto familiar, essa pessoa tá do nosso lado, do lado dos humanos, mas não é bem assim, né? Então, esse momento já deu uma baita noção de como essa série vai mexer com a nossa cabeça, a gente não vai saber em quem confiar, e também como dentro dessa série os personagens estão numa enrascada, porque também não dá pra saber em quem confiar. A Maria Hill já tava indo socorrer o Ross, ela já achava que era ele, até que o Talos se revela como perseguidor ali. O Talos é alguém que dá pra gente ter um pouquinho mais de segurança, de saber que é ele mesmo, porque ele é um Skrull, né? E o Skrull não consegue se transformar em outro Skrull. Quando ele assume a forma de Skrull dele, ele é o Talos ali mesmo, e assim funciona com todos. Então, os Skrulls são as pessoas que a gente consegue identificar de uma forma mais fácil do que os humanos, né? Os humanos podem ser qualquer um. Então isso é muito bom, e essa primeira cena passa muito esse estilo mais tenso da série, mais dinâmico e tenso também, né? Tipo, caralho, em quem eu confio, em quem eu não confio. E também mostra o conflito direitinho. Aquele agente lá que fala com o Everett Ross, ele fala, ó, os Skrulls, eles estão esperando aqui uma casa, né? O Nick Fury e a Carol Danvers falaram que iam achar um planeta pra eles, mas isso já faz 30 anos, eles cansaram de esperar por esse planeta aí e agora querem tomar a Terra pra eles. Então eles se infiltraram em posições importantes e influentes ao redor do mundo inteiro e estão causando pequenos conflitos. Então eles estão colocando nação contra nação, fazendo isso pelo mundo todo, como se fossem conflitos isolados, sem conexão entre si, né? Para que em algum momento o mundo se torne uma bagunça tão grande, com uma guerra enorme entre nações ali, que acabe se descontrolando completamente e os Skrulls então consigam tomar o planeta para eles, transformar a Terra na nova Skrullus. Skrullus, pra quem não se lembra, pra quem não sabe, é o nome do planeta natal dos Skrulls. Então, assim que eles estão falando, e assim que eles estão agindo, né? E o cara até fala, ó, uma treta entre a Argentina ataca a Bolívia, Bolívia ataca a Colômbia, não sei quem ataca não sei o que lá. Então isso daí tá tudo conectado, o início desses focos, desses conflitos entre nações é de um Skrull infiltrado em alguma posição política que causou tudo isso. Então isso vai escalonando até o momento que chega num conflito que eles querem causar entre Rússia e Estados Unidos, 2 das nações mais poderosas do mundo. Aí a gente já tem esse primeiro choque e a série começa já falando, ó, tá sentado? Porque se você não tiver, é melhor você sentar pra assistir essa porra. E aí na abertura nós temos uma parada meio controversa, que é uma abertura criada por IA, uma inteligência artificial.
eu particularmente não gosto, mas eu tentei entender o motivo deles fazerem isso, né? Deles indicarem na abertura, usando uma inteligência artificial, o que eles estão mostrando na série. De que estão surgindo formas de copiar os humanos, de que há farsantes por aí. Nesse caso, a farsante seria a IA, né? E os humanos, os artistas que realmente fazem aquelas aberturas fabulosas, estariam sendo substituídos. Isso daí também mostraria, de certa forma, que não é igual, não fica tão bom quanto, mas dá pra enganar. Basicamente, é uma alusão ao que os Skrulls estão fazendo, tomando o lugar de humanos, com a IA que tá chegando aí também, e deixando esse questionamento forte. Será que um dia a IA tomará o lugar dos humanos? Então, eu acho que eles fizeram essa abertura em IA por conta disso, né? Se foi, até eu não gosto muito, mas beleza, né? Tem uma função narrativa. Agora, se foi só pra baratear custo, pra tirar o trabalho de algum artista aí, eu acho uma péssima escolha da Marvel. Eu prefiro acreditar na primeira opção aqui. E aí o Nick Fury então é chamado de volta pra Terra, né? Depois de ver o que aconteceu aí com o Agente Ross e tudo mais. Ele estava na Sabre, aquela organização que está sendo criada no espaço. E o presidente dos Estados Unidos até tá falando com o Rhodes ali. Os Estados Unidos estão envolvidos nisso, né? É uma forma de proteger a Terra contra ameaças extraterrestres, e quem está supervisionando isso é o Nick Fury. Ele sai de lá com essa base ainda em construção e vem pra Terra para lidar com os Skrulls, porque o Nick Fury conhece os Skrulls. Ele estava presente desde a primeira tentativa dos Skrulls de dominarem a Terra. E o legal aqui é que assim, o Talos ele foi completamente descartado pelos Skrulls, ele era o líder desses Skrulls e agora ele não faz nem parte do conselho, ele foi removido, então ele está basicamente sozinho. Quem estava do lado dele era a esposa dele e ela morreu. A Gaia, que é a filha dos dois ali, ela abandonou os pais, nem sabia que a mãe dela tinha morrido e agora está trabalhando junto com o Gravik, que é o grande vilão. E que vilão, né? Uma baita de uma introdução de vilão, já dicas de passagem, a Marvel soube muito bem como introduzir um cara que está sempre um passo à frente. Até no momento onde a gente acha que os humanos vão equilibrar o jogo, ele vai lá e mostra que ele está um passo à frente. Isso é muito bom, uma boa introdução de vilão, ainda mais com o peso, né, das vidas que ele tira. Inclusive é falado que o Gravik, né, a Gaia fala, se não me engano, a Gaia fala pro Talos, né, a Gaia, filha do Talos, falando com ele ali, que o Gravik tem mais de 100 agentes em campo, espalhados pelo mundo em posições influentes, disfarçados como humanos. E esses agentes são um segredo até para os próprios Skrulls, o único que sabe ali é o Gravik. Então ela fala, a maioria desses agentes nem eu sei quem são. Nem eu sei que humano que ele tá fingindo ser, tá ligado? Então é realmente uma organização muito secreta mesmo. Pode até ser que um desses Skrulls disfarçados, infiltrados, esteja no MI6, fingindo ser a agente Sonya, que a gente conheceu também nesse episódio, a personagem da Olivia Colman. Ela é um alto escalão do MI6, MI6 é uma organização de inteligência britânica, e ela trabalhava com o Nick Fury no passado, né? Eles têm uma história aí juntos e ela fala, como amiga, ela fala, você não está mais apto a isso. Depois do que o Thanos fez com você, você se sentiu muito vulnerável e agora você não é mais a mesma pessoa que era antes. Ela, aparentemente, é muito implacável, né? Ela vai buscar os Skrulls da forma mais violenta possível ali, para que ela possa proteger a Terra. Mas não dá pra gente confiar em ninguém, já disse. Eu vinha apostando muito que ela seria uma Skrull, eu acho que eu tava com 90% de aposta que ela seria uma Skrull, agora baixa um pouquinho, mas fica igual todo o resto, 50-50 ali. Talvez ela seja, talvez ela não seja, mas é bom a gente ficar de olho em qualquer um desses personagens humanos. E uma coisa também bem legal desse episódio é que o Nick Fury, gente, quando ele sai pra fazer uma caminhada, ele queria ser pego por ela, tá? Não é que, nossa, ele deu bandeira, igual ela fala, né? Você foi pego pelos meus capangas e você teria visto eles vindo. Mas ele fala, não, mas eu fiz isso porque eu queria. E, gente, ele realmente queria, tá? Ele não tava, tipo, o ego dele ferido ali, ele tava tentando se defender. Ele chamou a atenção de todas as formas possíveis, passou embaixo de luminária, deu a moeda pro mendigo ali, sabe? Ele tentou interagir de forma indireta com todas as pessoas que ele passava, ser notado por todas essas pessoas. O Nick Fury é um mestre espião. Ele sabe quando ele quer chamar a atenção e quando ele não quer. Então ali foi proposital mesmo, só que ele realmente está meio abalado por tudo o que aconteceu com o Thanos e desde então, né? Então ele tá tendo uma conversa com o Talos ali, e o Talos fala, não cheguei nem na minha crise de meia-idade ali, na minha crise de 40 anos. O que você fez na sua? E o Nick Fury fala, eu criei os Vingadores, né? E aí ele viu todo esse trabalho que ele teve por muito tempo de criar os heróis mais poderosos da Terra, de juntá-los em uma grande equipe, ser destruído por um estalo do Thanos. Então isso mexeu com a cabeça dele, ele realmente não é tão firme quanto ele era antes, mas ele vai recuperar isso sim pro futuro do CM. Então essa série também vai focar muito
no Nick Fury se reconhecendo e ressurgindo, né? A ressurreição do nome do episódio pode ser também do Nick Fury. Ele voltou à Terra e agora ele vai começar a ressurgir. E aqui a gente vê as duas motivações. Os Skrulls, eles querem uma casa pra eles. A forma que eles estão fazendo é uma forma radical, sim, cheio de ataques terroristas. Mas eles esperaram por 30 anos e nada aconteceu, né? Os humanos querem proteger o que é deles, os Skrulls querem arrumar uma casa pra eles, né? E a gente vê muito como vai ser difícil de tomar um partido, como terão motivos de conflito, na cena em que o Talos tá lutando contra um outro Skrull, e aí o Nick Fury vê que o Talos tá perdendo e acaba atirando nesse outro Skrull, e o Talos não aceita a ajuda do Fury pra levantar, e fala, eu falei que não era pra você fazer isso, tipo, o Talos não quer matar os semelhantes dele, ele quer resolver isso de forma pacífica, como ele sempre fez, né? Só que como a guerra vai tomando proporções cada vez maiores, essa pacificidade aí vai ficando cada vez mais difícil de ser mantida. Então vai ser muito difícil mesmo a gente ver pelos dois lados. O Gravik conversando com um dos capangas dele lá, o cara fala, você é a causa. O Gravik fala, não, eu não sou a causa é o nosso lar, é a gente reencontrar a nossa casa, né? O nosso planeta, pra gente poder viver em harmonia, em paz, da nossa forma. Então, tipo, tem os dois lados ali, agindo de formas completamente repugnantes, mas tem os dois lados, as duas motivações. E no meio de tudo isso, nós temos a Gaia, que é a filha do Talos, né? Ela cresceu ali muito próxima dos pais dela, mas acabou abandonando eles porque ela também cansou de esperar. Eu já tinha falado dela nesse vídeo que eu lembro de 5 coisas importantes pra vocês lembrarem antes de ver Invasão Secreta, que eu falo que ela poderia ser uma agente dupla, que ajudaria também os humanos, né? E a minha aposta é que ela viraria contra o Gravik quando o Talos morresse. Eu ainda acho que o Talos vai morrer nessa série, mas ela virou quando ela descobriu que a mãe dela já morreu. A mãe dela começa morta, e quando ela descobre isso quando o pai dela fala pra ela, sua mãe, as últimas palavras da sua mãe foi pra eu te encontrar. Aí ela, últimas palavras? Como assim minha mãe morreu? E aí o Talos fala, pergunta pros seus amigos. Então assim, esse grupo revoltoso aí de terroristas do Gravik, que é basicamente, sei lá, 95% dos Skrulls, mataram a mãe da Gaia, que estava entre os 5% ali que ainda estão com o Talos, que querem resolver as coisas de forma pacífica, né? E a Gaia não sabia disso. Então por isso que ela fica meio assim e começa também a dar algumas informações para os humanos, para o pai dela e para o Nick Fury consequentemente. E aí ela fala desse ataque, né, dessa bomba. Ela tenta até adiar esse ataque, mas os Skrulls eles não vão adiar nada. E aí o ataque acontece no final, mas antes a gente tem que falar de algumas coisinhas nessa base de Nova Skrulls aí, essa base onde os Skrulls estão sitiados. Primeiro, parece uma parada de apocalipse zumbi, né? Aquelas comunidades de The Walking Dead, por exemplo. Então eles realmente estão num apocalipse. Os Skrulls, para os Skrulls, são um apocalipse. Eles têm que enfrentar uma outra raça ali para conquistar a casa deles de volta. É assim que eles vêm, né? Eles veem que a Terra não é o planeta natal deles, mas eles querem ter a casa de volta e a Terra serve para isso. Então eles estão num lugar pequenininho e vão tentando essa expansão aos poucos, como os humanos fazem em séries apocalípticas como The Last of Us ou The Walking Dead, por exemplo. Uma outra coisa é que eles estão cultivando as plantas nativas de Skrullos, né? Então o Talos até fala, ó, minha esposa trouxe aqui, isso daqui é originário lá do nosso planeta, mas ela tá se adaptando à Terra. Depois a própria Gaia dá uma comida lá, que era nativa dos Skrullos mesmo, pra um dos Skrulls, e ele fica, mano, não acredito que tem isso aqui. É uma parada, deve ser muito boa lá, que eles estão acostumados a comer. Ela fala, tudo que a gente cultiva aqui são coisas que existiam em Skrullos, né? Essa aqui é a nossa nova casa. Então é bem legal ver essa vegetação toda voltando, uma parada meio diferente aí. E chegando dentro do quartel deles ali, nós temos diversos humanos aprisionados em uma máquina que fica girando na cabeça deles ali, e aquela máquina já foi mostrada em Capitã Marvel, o filme que se passa cronologicamente 30 anos antes dessa série. Então essa máquina é uma tecnologia muito antiga dos Skrulls, e em Capitã Marvel o Talos estava usando essa tecnologia para acessar memórias muito antigas da Carol Danvers, memórias que nem ela mesma lembrava. Então, se a gente lembrar de tudo o que a gente aprende em Capitã Marvel sobre os Skrulls, vai saber que eles conseguem tomar a aparência da pessoa, o DNA, então se ele for botar o dedinho ali vai aparecer que ele realmente é essa pessoa, e também acessar algumas memórias mais primárias da pessoa, ou seja, aquelas memórias que a gente nunca esquece. Por exemplo, o nome das pessoas mais próximas da gente, o nosso nome e algumas coisas aí que a gente está convivendo todo dia. Só que os Skrulls estão lidando com muitas pessoas com muitos segredos, e eles precisam acessar todos esses segredos para que eles possam
possam se infiltrar de forma cada vez mais eficiente. Então a pessoa é aprisionada, até por isso ela não vai sair e não vão ter duas iguais aí pela rua. Então o Skrull pode viver completamente com essa pessoa sem medo dessa pessoa chegar lá, porque ela está presa. E neste meio tempo eles vão lendo a mente dessa pessoa para descobrir todos os mínimos segredos que essa pessoa tem. Senha de banco, segredo de estado, qualquer coisa que tenha lá na cabeça, essa máquina eventualmente vai achar. A máquina em Capitã Marvel acessou memórias que a Carol nem lembrava, né? Ela pôde lembrar que ela era uma terráquea graças a essa máquina, porque ela achava que ela tinha nascido lá no planeta dos Kree e tudo mais. Então é uma máquina bastante potente. Isso quer dizer que o agente Everett Ross está lá preso e com essa máquina lendo a mente dele? Possivelmente. Não é uma comprovação, até porque ele é um agente que eles precisavam ali para uma missão bem curta, de recuperar esse negócio. Então eles podem só ter pego a forma física dele, entrou ali, agente especial não fica dando detalhe da vida, não tem que falar muito segredo nem nada do tipo. Então eles pegaram a aparência dele, conseguiram o telefone de certa forma, né, porque o cara ligou para ele, estava se comunicando com ele. O que eles queriam com o Everett Ross era isso, então talvez ele não esteja preso lá, mas talvez ele esteja preso sim, até porque, segundo a linha cronológica que o Disney Plus tem no seu catálogo, Invasão Secreta se passa bem depois de Wakanda Forever. Então ele apareceu lá, teria sido pego pelos Skrulls e agora os Skrulls conseguem tomar a forma do Everett Ross. Aquele Skrull que morreu ali, que estava como o Ross, o agente Ross, ele sumiu, mas pode outro chegar lá então, se o Ross estiver preso principalmente, e tomar a forma dele. Mas isso não é uma certeza, porque os Skrulls eles conseguem se transformar numa pessoa sem essa pessoa saber. A gente viu isso aqui na própria sequência final desse primeiro episódio, e em Capitã Marvel a gente vê isso com o agente Coulson e com aquela senhorinha do metrô. A senhorinha sai, o Skrull entra no metrô, ele guarda muito bem a aparência física dela, e ele se transforma nela depois que ela já estava bem longe, então ela nem faz ideia que alguém se transformou nela ali e acabou brigando com a Capitã Marvel, por exemplo. E aqui na série, a gente vê isso no final desse episódio. O Nick Fury não sabia que um Skrull tinha tomado a aparência dele, o Gravik, né? E esse Skrull usa isso pra cometer o ato mais surpreendente desse episódio, que é matar Maria Hill. Maria Hill está com o Nick Fury desde o começo. Ela é apresentada em Vingadores de 2012 e ela está sempre com o Fury ao lado dele ali como a pessoa mais fiel que o Fury tem, a pessoa que o Fury mais confia. Ele confiava muito na Natasha, ela morreu em Ultimato. Ele confiava muito no Coulson, o Coulson morreu em Vingadores também. O Nick Fury vai perdendo as pessoas que ele tem próximas a ele aí. Se a gente for olhar agora, a pessoa mais próxima que ele tem agora é o Talos, né? Que é o Skrull aí, que também provavelmente ou possivelmente vai de base. Então, essa morte da Maria Hill me chocou muito. Eu ainda estou lutando para acreditar que ela não morreu. A gente sabe que a gente está assistindo uma série de espionagem, uma série com muitas reviravoltas, uma série com um enganando o outro. E essa parada da gente não poder confiar em ninguém não é só em relação à identidade de uma pessoa poder ser um Skrull disfarçado, mas também nos segredos que o Nick Fury conseguiria esconder. Ele tirar a Maria Hill de jogo para os Skrulls acharem que ela saiu de jogo e ela continuar trabalhando em segredo, seria também uma baita de uma jogada de um espião. O Nick Fury já forjou a morte dele uma vez. Ele poderia também forjar a morte da Maria Hill, para que ele conseguisse obter informações aí sem o conhecimento de ninguém. Mas, falando em relação ao Gravik aqui, o que eu falei, né, que foi uma baita de uma introdução de um vilão, ele se mostrou muito forte com as suas ideologias ali, ele se mostrou impiedoso, ele ainda tira a vida de uma pessoa que a gente ama logo de cara, então já dá esse peso maior pro vilão. Vocês lembram da introdução do Thanos em Guerra Infinita? O Thanos já tinha sido preparado desde o primeiro Vingadores, mas em Guerra Infinita ele chega matando o Loki e o Heimdall, né? Então dá esse peso também pra gente, e aqui nós temos o Gravik que chega matando a Maria Hill, personagem que está com a gente desde Vingadores. Então você fala, caralho, ele matou ela e ele estava sempre um passo à frente do Nick Fury, mesmo com a Gaia dando informações privilegiadas ali para o Talos, o pai dela, e para o Nick Fury. Ela ainda não entregou tudo, né? Porque depois ela solta as bolsas ali, eles perdem esses agentes, então a gente ainda nem sabe pra quem ela é fiel realmente. Se ela está mais voltando pro lado do pai dela, ou se ela segue cegamente fiel ao Gravik ajudando ele ali, né? Então esse personagem foi com um peso muito grande, com uma segurança muito grande, encarou o Nick Fury de frente, conseguiu explodir as 3 bombas que ele queria, ele não se intimidou pelo conhecimento do Fury, pela inteligência que o Fury tem de conseguir acessar esses segredos, e conseguiu fazer o seu plano da forma perfeita, até tirando provavelmente o braço direito do Nick Fury aí, que é a Maria Hill. Eu ainda acho que ela tá viva, acho que ela vai voltar, acho que não mataria uma personagem dessa forma, apenas para elevar o vilão, mas
nunca é impossível, né? Então nunca duvide, pode ser que ela realmente esteja morta mesmo. Os episódios de Invasão Secreta eles saem todas as quartas-feiras, entre 3 e 4 da manhã lá no Disney Plus, e a gente vai manter esse esqueminha. Assiste o episódio, grava o vídeo pra vocês, abre caixinha de perguntas e responde tudo depois no podcast que será publicado no final de semana, entre sexta e sábado. E se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal e manda sua pergunta lá no Insta se ela não foi respondida aqui ainda, porque a gente responde no podcast. É isso, pessoal. Mande pros amigos que também estão acompanhando a série e até a próxima. Tchau, tchau.